Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Um bom dia, quando agora o relógio está marcando 10 horas e 44 minutos. Estamos entrando ao ar por esta live, né, via aqui o Facebook. Para você que vai estar assistindo, que Deus abençoe a todos que vão estar assistindo nesse exato momento, que vão entrar online conosco daqui a pouco. Estamos aguardando aqui, né? Para você que vai assistir depois desta live. Eu quero trazer uma palavra de vida para o teu coração nesta manhã, né? Manhã essa de sexta-feira hoje. E Deus me trouxe aqui e na palavra de Deus diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu também, né, logo mais estamos na Rádio Shaddai, mas não conseguimos entrar no ar, né, devido a alguns probleminhas, né? Mas estamos aqui. A palavra de Deus diz que nada pode parar um adorador, né? E a porta que Deus abre, nada pode ser fechado. Então eu quero dizer para você nessa manhã, eu quero te trazer uma palavra de vida. Nessa manhã eu quero falar sobre gratidão. E a palavra gratidão não tem nada a ver com educação, né? Educação é uma coisa. Você devolver aquilo que alguém te deu uma paga, né? Isso não é gratidão, isso é educação. Mas gratidão, mais ou menos para que você entenda, é você dar a alguém mesmo que você não recebeu nada em troca. Ou você devolver a alguém mesmo sem esperar algo em troca. Isso é gratidão. E mais precisamente, gratidão, nós podemos encontrar que Jesus, ele nos ofereceu a gratidão. Naquela cruz, sem receber nada em troca. Ele primeiro se entregou por nós. Morreu numa cruz e nos alcançou a vida eterna. E a própria palavra diz, né, favor imerecido, que a palavra graça significa, né? Favor imerecido, porque não houve merecimento algum, não era ele que merecia, mas éramos nós, toda a humanidade que estava perdida. Só tinha um meio de se achar a salvação, de nós não sermos condenados. E a própria palavra diz que a misericórdia do Senhor, a graça e a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Jesus nos preparou um novo e vivo caminho. E através da sua graça nós obtemos o livre acesso a Deus o Pai pelo meio de Jesus, que é a porta. Ele é a entrada da salvação. Ele também é o caminho, a verdade, né? Ele é a palavra reencarnada, o verbo que se fez carne, como João diz, e habitou entre nós, esteve entre nós, e ele nos ofereceu da morte dele, do corpo dele, das suas chagas, nós somos sarados, como o profeta Isaías diz, ele nos ofereceu a vida eterna. Como ele diz, o sangue dele é a aliança da salvação, da vida eterna. Por isso nós só podemos obter acesso por causa de Jesus, por Jesus. E não é nem por nós. A Bíblia diz que não por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é favor conquistado e merecido na cruz por Jesus. Então possamos, assim como Jesus foi grato, nos oferecendo o seu sangue, oferecendo a sua vida por nós, que nós também possamos ser gratos a Ele e dizermos sim para Ele, cremos nele, aceitamos Ele como nosso Salvador em nossa vida e viveremos uma vida em paz, uma vida em harmonia, que sabemos que o dia chegará, o grande dia do arrebatamento. O arrebatamento que é o encontro do noivo, Jesus Cristo virá nos buscar sobre os ares e está para acontecer a qualquer momento. Mas eu quero dizer nesta manhã que você seja grato ao Senhor pelos benefícios que você recebeu da cruz, por algo que você, mesmo que não recebeu, ou que vai receber, antes seja grato a Deus, antes, e não espere nada em troca. Mas antes, assim como Jesus se entregou por nós, você possa entregar a sua vida por Ele, e que você possa fazer pelo outro aquilo que você recebeu dele. Porque quando você faz ao outro, você faz a Deus, como a Bíblia diz, né? Mas não espere nada em troca, nem queira que os teus fatos, as tuas obras que você faz, que sejam notadas aos homens, mas faça em secreto, porque a Bíblia diz que em secreto
ele nos recompensará. Isso é gratidão. Quando você faz alguém sem esperar nada em troca, ou sem fazer porque esperando a receber algo, mas você faz para o próprio Deus. Isso é gratidão. Nesta manhã, eu quero deixar uma reflexão para você que está do outro lado aí, que vai estar assistindo esta live. Na Bíblia diz, no livro de Marcos, capítulo 11, ainda que estamos falando sobre gratidão, nós aprendemos com o nada mais, nada menos que o maior mestre da gratidão. Aquele que se fez manso e humilde de coração. Aquele que, sendo rei, se fez súdito. Sendo rei, se fez servo. E nos serviu com a sua benevolência, com a sua salvação. Mas os maiores exemplos para nós seguirmos é de Jesus Cristo. Olha só, Jesus aqui, no livro de Marcos, capítulo 11, verso 1, diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à aldeia que eu já lhes disse diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desatai-o e o trazei-o, e se alguém vos perguntar por que fazeis isto, respondereis: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam um jumentinho preso junto ao portão, ao lado de fora da rua, e os desprenderam, e alguns dos que estavam ali estavam a reclamar: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levantaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes a caminho, e outros os ramos que haviam cortados dos campos. Tanto os que iam diante dele, aos que vinham diante dele, depois dele, diziam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino que vem, o rei de Davi, nosso pai. Hosana nas alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo isso, como se já fosse tarde, saiu para Betânia, juntamente com os 12. Aqui nós vemos um fato que, se você parar para refletir, é uma profecia que se cumpriu do profeta Zacarias, que diria, aqui, se você quiser também compartilhar, está no livro do profeta Zacarias, no capítulo 9, no verso também 9, diz assim: Alegrai-vos muito, ó filha de Sião, e exultai, ó filha de Jerusalém, eis que vem o teu rei, o justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Até aí. Palavra de Deus. Então, nós vemos uma profecia que se cumpre. O profeta, antes de Jesus, ele narra um fato de que o rei, o justo Senhor, Salvador e humilde, montado numa jumentinha, cria, né? De jumenta. Ele vem sobre os portões de Israel. E assim se cumpre a profecia, e Jesus nos ensina a sua simplicidade. Jesus nos ensina porque qualquer rei ou qualquer autoridade, ele tendo os recursos da terra, ele vai usar os melhores possíveis. Mas Jesus provou que a humildade procede à honra, como Salomão diz. Ele se fez humilde. Ele montou em uma jumentinha, cria de jumenta. Nunca tinha sido montada, mas ele poderia vir num cavalo, né? Ele poderia vir em comitivas ou numa carruagem, enfim, com soldados, mas não, ele se fez simples. E a própria Bíblia diz que o rei se fez um servo. Ele nos mais servia do que recebia algo em troca. Jesus, por onde andava, oferecia as bênçãos à vida de cada um. As pessoas eram curadas, as pessoas eram limpas e purificadas, e as pessoas eram transformadas por onde Jesus andava, deixava uma marca de gratidão, uma marca de amor, uma marca de que somente ele poderia deixar,
que era de bondade. E nós podemos aprender com esse Senhor Jesus que nós devemos ser iguais a Ele, não querermos mérito ou nomes, como os homens buscam estas coisas, mas que possamos ser mansos e humildes de coração. Como Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não preferirmos os lugares mais importantes, mas os lugares mais simples, pois Jesus se fez simples. Não que a gente tenha que ser pobre para dizer que somos gratos ou para dizer que somos parecidos com Deus, mas a humildade procede à honra. A humildade não é o fato de se fazer pobre, mas humildade é ser simples de coração, é ser humilde, é não querer vanglória, é não querer honra, em vez de honra querermos nos... A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. E esse Jesus se fez simples, se fez humilde, mesmo sendo rei, mesmo tendo toda a glória. A Bíblia diz, Paulo fala, deixou a sua glória para estar entre nós. Ele se fez o servo, assumindo a forma de homem, a semelhança de homens, se tornando a forma de servo. Humildemente, ele desceu do reino de Deus para se fazer simples. Nasceu numa manjedoura. E ele sempre, Jesus Cristo teve uma bondade, um amor que nos chama a atenção. Quando nós lemos as Escrituras, quando nós começamos a estudar as Escrituras sobre Jesus e buscar o conhecimento sobre ele, nós ficamos admirados com a humildade de Jesus. Nós nos maravilhamos com a sua bondade, o seu amor para com que ele cuidava das pessoas, com que ele se importava com aqueles que eram rejeitados, como, por exemplo, aquele leproso que veio até Jesus, e até os próprios discípulos dele diziam, saia de perto de nós, não podemos nem respirar o ar deste homem, com medo de pegar a doença, que era a lepra, né? Mas Jesus se aproximou dele quebrando protocolos. Jesus, ele chega perto desse homem a ponto de o tocar em suas chagas e feridas. Quando esse homem ele clama por Jesus, Senhor, se tu queres, pode me curar, me deixar são, me limpar e purificar. Jesus diz, eu quero. Seja curado, seja sarado, seja limpo. E aquele homem, ao mesmo tempo que ele recebe essa palavra, quando ele começa a olhar as suas chagas, devido às feridas da lepra, que era uma das piores doenças da época, e não havia cura, e as pessoas se afastavam, esses homens eram rejeitados, mas Jesus quebrou protocolos, Jesus chegou perto e o tocou, e quando ele vai ver, ele está sendo curado, ele abraça Jesus, e ele prova do verdadeiro amor daquele que se fez carne, que habitou entre nós, Jesus Cristo. E Jesus, ele faria aqueles milagres sem esperar nada em troca dos homens. Jesus não buscava receber. O que chama atenção hoje, que as pessoas, elas querem fazer um trabalho, ou elas querem estar em uma igreja, ou elas querem estar perto de outras pessoas se recebem algo. Mas se não recebem algo, elas simplesmente se afastam, elas não ficam naquele lugar. Mas quando Jesus nos ensinou que nós devemos fazer a caridade, a bondade, sem esperar nada em troca. Como ele ensinava até para os fariseus, quando vocês derem esmolas, não fazei tocar trombetas. O que a tua mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Jesus nos ensinou um curso de gratidão. Gratidão, como eu falei no início, é sem esperar em troca. Não é fazer porque alguém te deu ou alguém te fez algo de bondade e você vai devolver. Não, isso não é gratidão. Na verdade, se não me engano, Pedro ou Paulo, ele diz que nós não devemos pagar na mesma moeda, mas fazer o bem, mesmo que você receba o mal, paga com o bem. Sempre faça o bem. Sempre busque ser como Jesus Cristo. E que nessa manhã, você que está recebendo essa semente que está plantando no teu coração sobre gratidão, que você faça pelo outro sem esperar em troca. Jesus foi ovacionado aqui nesse texto, mais adiante, a gente vê que o povo aclamava ele, como chamava por a palavra Hosanas, que significa salva-nos. É aquele que vem, como ele chamava, o filho de Davi.
o Rei dos Reis. Hosanas ao Rei dos Reis. Eles ali creram que ele era o Rei dos Reis. Mas Jesus preferiu não o cavalo. Um cavalo branco, um cavalo bonito. Ele preferiu aquele mais simples, o burrinho, né? Eu falo burrinho, né? Mas o filho de jumentinha. Uma jumentinha. Aonde se fez simples. Então, nós podemos ver que Jesus, sim, Jesus é o dono do ouro, da prata, da riqueza toda, mas ele preferia a simplicidade, a humildade. Porque nós podemos ver que o próprio Jesus diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Não é que o dinheiro seja o vilão da história. O problema é o coração dos homens. Porque as pessoas, quando têm uma posição, a vanglória se deixa subir ao coração, o orgulho, e isso é tolice. Mas quando nós temos Jesus Cristo, nada pode dominar nosso coração. Nada pode ser maior do que Ele. E se Jesus se fez simples, nós devemos nos fazer simples. Se Jesus se fez humilde, por que não nos fazermos humildes? E quebrarmos protocolos como Jesus faria. Hoje, tem pessoas que não se envolvem com outras por causa do seu nível, né? Muitas vezes do seu nível de riqueza. Enfim, eu não vou chegar ali porque aquela pessoa é pobre, ou enfim, não. Jesus ia nas aldeias, nos lugares mais humildes. Jesus chegava e curava, Jesus abençoava, sem receber nada em troca. Porque esse Jesus nos ensina que gratidão é você fazer sem esperar algo em troca. Na verdade, todos nós já recebemos algo de Cristo. E esse é o maior tesouro. Quando o fato de prosperidade, eu te pergunto, o que significa prosperidade para você? A maior riqueza é alcançar a salvação. Não existe outra. Muitas pessoas podem entender tarde demais. Hoje as pessoas estão apegadas ao seu trabalho, ao seu dinheiro. Elas dizem não ter tempo para Deus, estão apegadas às coisas desse mundo. Eu não vou na igreja porque é simples, eu não vou na igreja porque eu sou pecador, quando de fato Jesus nos tornou livres, não escravos. Hoje as pessoas estão se fazendo essa posição de escravidão por causa do trabalho, escravidão por causa de conceitos, por causa de dinheiro, por causa da sua posição. Nós devemos ser como Jesus. Não preferirmos os lugares públicos onde tem todo mundo, mas os lugares mais simples. Para fazermos aquilo que Ele nos ensinou. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E a Bíblia diz que a religião pura e imaculada é essa. Ajudem as órfãs, as viúvas, os órfãos, os pobres, os necessitados. De graça vos recebeste, de graça vos dou. Não espere nada em troca. Nós estamos chegando agora no Natal, onde muitas pessoas vão trocar presentes. Mas não troque a verdadeira presença de Deus. Essa é a mais importante. Jesus pagou um preço alto, um preço de sangue para nos salvar. Prefira o que é mais importante para a tua vida. O que é mais importante na tua vida? Eu te pergunto. Se não for a salvação, muitos podem entender tarde que todo o dinheiro, que os diplomas, que ser reconhecido, isso não faz questão nenhuma de nos tornar diferentes dos outros. Ou, quem sabe, nos tornarmos alguém mais importante, quando o mais importante é Jesus. Então, entenda uma coisa. O que é mais importante é ter um nome escrito no livro da vida. É ter em vida ou ter em tempo buscado ao Senhor. E encontrar-se com Ele um dia lá no céu. Esse é o mais importante. Aonde as ruas são de ouro, de jaspe e de cristais. Aonde nós comeremos do fruto da árvore da vida. Aonde nós estaremos junto com Jesus e cearemos com Ele. Na Santa Ceia participamos da ceia, mas um dia Jesus dizia na última Páscoa, né? Um pouco antes da sua partida, Jesus dizia: hoje vocês comem do meu corpo, hoje vocês participam aqui, essa é a minha última ceia. Não comereis mais até o grande dia. Nós chamamos as bodas do Cordeiro, onde estaremos com Jesus.
aonde participaremos com ele, comeremos em sua mesa, estaremos face a face com ele, e o veremos e o conheceremos como devemos ser conhecidos por ele. Eu quero deixar essa reflexão nesse dia. Seja grato a Deus, não murmure, não reclame. As oportunidades que vierem nas suas mãos, pegue-as e fazeia da melhor forma que você puder. Não faça com murmuração, não reclame da vida, não reclame do trabalho, não reclame da vida. Porque Deus, Ele está em todos os lugares. E quando nós murmuramos, nós não estamos sendo gratos a Deus. Mas quando passamos por tantas coisas, mas mesmo assim dizemos, Senhor, o Senhor está no controle da minha vida. E eu sei que o Senhor me guiará pelo caminho certo. E eu sei que vai dar certo. Seja lá o que você precisa. Vai dar certo. Mas antes de murmurar, pense, pare um pouco, reflita e diga, Senhor, está difícil, mas mesmo assim eu vou te louvar. Faça como Jó. Perdeu tudo, mas não perdeu o mais essencial. Muitos diziam, você perdeu filhos, que é muito importante, é o maior presente. Depois de Deus, é a família, é os filhos. É a maior riqueza. Está também em conceito de prosperidade e riqueza, família. E muitos não dão créditos, mas a família é muito importante. É o maior presente que Deus nos deu, depois da salvação. Mas o mais essencial é a salvação, é o mais importante. Valorize isso, as pessoas não valorizam estar numa igreja, louvar, adorar. Hoje as pessoas não levam a sério o tempo que tem para buscar a Deus, para ir a uma igreja. Mas não seja você. E que você dê valor às coisas que realmente têm mais valor e que trazem mais recursos para nós. Que não é só o trabalho, o dinheiro, que é essencial, é importante. Mas o mais importante ainda é ganhar a vida eterna. A Bíblia diz, e para encerrar esta reflexão, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma. A nossa alma é um preço muito caro que Jesus pagou naquela cruz para que nós tenhamos a vida. E muitas pessoas que estão no inferno hoje, quem sabe muitas pessoas que tinham nome, quem sabe muitas pessoas que tinham, como elas pensavam ter tudo, e elas quando caem lá e elas dizem, eu não tenho nada. E eu não quis o que era o mais importante, que era a salvação. Não faça o mesmo. Não negligencie o mais importante. Seja grato a Deus, mas reconheça que somente por Ele você pode entrar na porta da salvação. Não rejeite isso. Não rejeite a maior prosperidade, a maior riqueza que o homem tem. Eu sempre no velório, quando me chamam, eu falo sobre isso. A maior riqueza que um homem tem é a salvação. E muitos, tarde demais, poderão entender isso. Não seja você que está me assistindo nessa live, não seja você que está ouvindo esta reflexão. Porque você, em tempo, em vida, antes da vinda do Senhor, você vai dizer, o mais importante eu fiz na minha vida. O mais importante eu aceitei, que foi a salvação na minha vida. E que essas palavras sejam as palavras na tua vida, como vocabulário de vida, como forma de vida, como forma de viver. A minha roupa é a salvação, é Jesus Cristo. A minha vida, a minha forma de viver é para Ele, por Ele. Tudo é para Ele. E que você possa entender isso. Que o que mais é importante é a salvação. Eu sei que você precisa, todos nós precisamos de alguma coisa. Todos nós precisamos de algo que queremos receber. Mas possa ter certeza, esse Deus que está na terra, está sobre o céu, sobre a terra, sobre todos os lugares, Ele irá te beneficiar. Tenha fé, acredite, porque a palavra de Deus diz que tudo é possível para o que crê. Quero deixar essa reflexão nesse dia. Hoje é sexta-feira, início do mês de dezembro, está chegando o final do ano, mas Deus vai te beneficiar, tenha fé. Deixa eu fazer uma oração aqui por você. Confirma do outro lado aí. Mas entrega agora a tua vida para Jesus. Pare tudo agora. Coloque a mão no teu coração e repita as palavras que eu lhe disser. Diga o teu nome. Diga, aceito Jesus como suficiente Salvador. Eu quero ser grato pela cruz. Eu quero viver contigo. Eu quero te amar acima de todas as fronteiras.
Diga para ele: Jesus, perdoa meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Diga: Jesus, eu reconheço que o Senhor era aquele homem que estava na cruz, mas era aquele rei que ressuscitou ao terceiro dia e que veio como o Deus da paz para proclamar a salvação em nossas vidas, em nossos corações. Diga: Senhor, eu sou teu, eu te pertenço, o mundo não me pertence, mas eu pertenço a ti. Diga: eu estou no mundo, mas eu sou filho do dono do mundo. Diga para ele: Jesus, tudo o que eu preciso, eu entrego nas tuas mãos e creio que o Senhor já resolveu aqui hoje ainda, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por você que assistiu essa live. Eu só vou pedir para você aí que você curta, comente, né? Compartilhe. Eu já vou lendo aqui as participações. A Clarice Chaves está conosco. Bom dia, pastor. Um abraço. Um abraço aí, Clarice. Sempre firme na fé. A Rita de Cássia. Paz, pastor. Um bom dia. Amém. Um bom dia para ti também, Rita. Né? A Clarice está dizendo glórias a Deus. O irmão Denis Moraes está conosco na live. Aí, que Deus abençoe, irmão Denis. Todos que estão nesse exato momento conosco, todos que vão estar assistindo esta live depois, escolha por Jesus. Procure uma igreja mais perto. Nós estamos com um trabalho na 5ª igreja do Evangelho Quadrangular. Estamos situados aqui na cidade de Uruguaiana, na rua Marechal Deodoro, no número 3697, no bairro Nova Esperança. Venha nos fazer uma visita. Venha buscar a Deus em tempo, não fora dele. Nós estamos com os cultos na quarta-feira às 15 horas, com a poderosa tarde da bênção. Na quinta-feira é uma campanha, né? Que nós iniciamos, já estamos quase no final, mas dá tempo ainda de você vir conosco. A campanha Minha Aliança com Deus, venha se aliançar com Deus. Nesta quinta, será mais cedo, às 19 horas até às 19h30, reduziremos somente nessa quinta, né? Depois volta às 20 horas normalmente. Mas nessa quinta, nós temos aí também a convocação da nossa liderança, né? Está conosco já na cidade uruguaiana, presidente nacional, reverendo Mário de Oliveira, pastora Bianca, também pastor Solon, toda a comitiva, né? Estão aqui. Nós estaremos também logo mais hoje na igreja sede Joaquim Murtinho, do bispo Padovan. Estaremos lá nesse culto de gratidão, onde estará presente o Espírito Santo, mais importante, também a presença das nossas lideranças, né, do estado do Rio Grande do Sul e também do Brasil, como o reverendo Mário de Oliveira, né, um homem de Deus, foi aquele que inaugurou a primeira igreja quadrangular na cidade de Uruguaiana, completando seus 60 anos de ministério. Que Deus abençoe a vida do nosso líder, do nosso presidente, também pastora Bianca, que Deus abençoe a todos, sua família, e estaremos lá hoje, né, logo mais. Também nossa igreja está convocada, nossa liderança, nossos diáconos estarão mais cedo, hoje logo mais às 19 horas, né? Mais precisamente começa às 19h30, então hoje, a nossa campanha será um pouquinho mais cedo, né? E que Deus abençoe a todos. Lembrando, também no domingo, nós estamos às 9 da manhã e às 19 horas. Lembrando que o nosso horário mudou, né? Estamos fazendo um pouco mais cedo, às 19 horas, o culto da família no domingo, à noite, né? E de manhã segue às 9. Que Deus abençoe a tua vida, que você seja um provedor de provas na sua vida, que todo dia uma nova bênção venha chegar no teu lar, na tua casa, que você seja um testemunho vivo das provas de Deus na sua vida. Fale do que Deus já fez nessa oração hoje, eu tenho certeza. Conte ao mundo sobre Jesus. Convide pessoas para estarem na presença dele, porque o dia chegará. O grande dia da vinda do Senhor está próximo. Um abraço aí ao Denis, que está dizendo paz, um bom dia, pastor. Um bom dia, Denis. Deus abençoe a todos. E nós estamos aí, né? Na rua Marechal Deodoro, 3697. O meu WhatsApp, se você precisar para achar igreja, precisar de uma palavra, de uma oração, ou quem sabe você aceitou Jesus, quer se batizar, não é batizado, ou quer voltar para os caminhos de Deus, pega meu WhatsApp aí, anota, 55 999 36 17 79. Repito aí, é o 55, o código de área. O número é 399 e 9 de novo, né? 36 17 79. Deus abençoe teu dia. Leva essa palavra para a tua vida e seja grato a Deus em todos os momentos. Em vez de murmurar, em vez de reclamar, em vez de esperar algo em troca,
fazei o primeiro. A Bíblia diz, né? Aquilo que quereis que vos faça, fazei o primeiro, né? A Bíblia também diz, não vos canseis de fazer o bem sem olhar a quem. A gente pensa, mas eu fiz o bem para aquela pessoa e em volta ela me devolveu o mal. Não se canse de fazer o bem. Lembre-se disso. Faça sempre de semear a bondade, a gratidão, o perdão, a misericórdia de Deus. Que Deus abençoe a todos que estão na live nesta manhã. Que Deus abençoe o teu dia. Aceite o convite e deixe Jesus entrar na tua casa. Ele quer fazer parte, ele quer fazer morada. Não só hoje, todos os dias. Porque quantas pessoas pararam? O importante não é parar. Não é só o começo. O começo já está dizendo, é o início. Mas o importante é o durante e é o após, né? Uma frase para encerrar. As palavras mais importantes de um homem não são as primeiras, mas são as últimas. Permaneça fiel, porque ele é fiel. Deus abençoe, depois me chama aí na rede social, testemunha do que Deus já fez hoje. Eu estarei falando na live aqui os testemunhos. E que Deus te abençoe e que tenha um dia próspero, cheio da misericórdia, cheio da graça do Senhor. E que Deus sempre seja o centro na sua vida, o mais importante. Um bom dia, fica com Deus, compartilha essa live aí, nos ajuda a alcançar mais corações. Deus estará sempre conosco até o dia da consumação do século. Obrigado pela tua audiência, tenha um dia abençoado e permaneça fiel a Deus.